tem que distinguir o pensamento religioso, tu não pode tomar ele como um todo, né? Tem que ver desde os primórdios da humanidade até o desenvolvimento das religiões. Então, as religiões mais antigas são aquelas o quê? As religiões anímicas, sei lá. Então, animistas? Por exemplo assim, o Deus está numa fonte, o Deus está num mato, no trovão, sei lá. Sim, né? Exatamente. Cada aspecto da natureza tinha uma divindade. Não, mas aí vai evoluindo. Aí chega num nível mais avançado. O do judaico-cristianismo, né? Não, antes até que é um Deus só. Até o politeísmo. O que acontece? O Júpiter representa o quê? Uma monarquia, uma aristocracia, né? E Júpiter, pela força, domina tudo. E ele seria o pai justo pela força. Então ali tem a ver uma história política também, não é? Uma filosofia da mitologia, né? Uma hierarquia. Primeiro o deus Júpiter e depois os outros aspectos da natureza. Ficando a estratificação social, tu tá dizendo. Claro, né, cara? Não é tão... E já não é tão ingênuo, assim. Aí, por exemplo, assim, Júpiter é o trovão, mas aí já tem um monte de coisa que tá carregado de significado já, de outros... Eu vou fazer uma pergunta de leigo, que eu não sei no debate. O que é a mitologia? É uma tentativa de explicação do mundo? É uma tentativa de explicação do mundo natural, não é? De forma não racional, ou pelo menos... Aí essa que é a questão que eu propus nessa filmagem, né? A mitologia pode ser considerada racional, de certa forma, né? Esse eu vim pensando direto nisso. Qual que é a diferença da mitologia para a religião? Nenhuma. Aí a religião seria como se fosse uma coisa, a religião moderna, mais econômica, né? Vamos rezar para um Deus só, para não precisar rezar para 300 deuses. Se tu pegar uma região animista, um povo super primitivo que não conhece... Os celtas. Os celtas eu não sei um estágio assim, era que animista. não conhece, não sabe nem fazer bronze, sabe? Não tem nem conhecimento. Então, quando mais o ser humano ele é vítima da natureza, ele só se dedica... Ele teme. O ser humano teme aquele movimento natural e a partir disso deifica aquele aspecto natural, né? A senhora da natureza. Ou seja, tenho medo do trovão e da chuva, então vou rezar para ele para me preservar, uma coisa assim. Não só o medo do trovão da chuva, tem medo de passar fome, porque se não chover na hora certa, se nevar demais, se não tiver peixe, então tem uma série de fatores que se der errado, tu vai morrer de fome. Sim. Entendeu? Tu não domina a natureza. Agora quando o homem começa a dominar a natureza, quando ele começa a se assenhorear dos seus meios de subsistência, começa a surgir... os deuses começam a ter uma feição mais humana. Por exemplo, ele está dizendo... esses deuses homéricos que ele está falando, em certo sentido, eles já são mais racionais do que aquela mitologia mais grosseira, porque eles espelham a natureza humana. Então, os deuses são reflexos da aristocracia, assim, né? Digamos assim. Tu já converte para uma coisa política. Mas claro, então... Hein, Daniel? Aquele comportamento dos deuses já é mais racional. Vamos ver assim, a opinião tá... direta, que o Daniel não sabia do assunto, assim, né? O que tu acha do movimento de transição? Eu digo assim, mais racional assim, antes do princípio... Não, pessoal, o movimento de transição da mitologia para a razão, lá na antiga Grécia. O que é isso? Quem é esse cara? Socialista? É o Benito, né, Schmidt, professor de História da URI. Ah, legal. Ele escreveu esse livro aqui sobre Antônio Coutinho, um socialista no Rio Grande do Sul. Vale a pena ler. Legal. Bom, assim, ó. Na verdade, o que é a mitologia? A mitologia não passa... Na verdade, a mitologia ela é uma representação do comportamento humano. As intrigas, as birras, as políticas, as negociações, a própria razão. Então, para mim, isso aí era inevitável, natural, isso iria acontecer. Por que é? Tá. Sabe o que eu acho que tem aí? Eu não tinha pensado a respeito, estou pensando agora. Eu acho que tem aí uma noção
de que as forças da natureza elas não se conciliam, de que há um certo caos, né, dentro disso, porque o trovão tem que ser uma divindade diferente do deus da fertilidade ou da agricultura. Tem que ter o mal e o bem. Eles veem princípios diferentes. O próprio zoroastrismo persa, inconciliáveis, né? Ou não, se não são inconciliáveis, eles são complicados, difíceis. Então não se vê uma harmonia, uma força única regendo essa natureza, entende? Dentro dessa visão primitiva, tá entendendo? Então só pode ser o politeísmo. Não, mas ainda antes do politeísmo é um animismo. E outra coisa que eu acho interessante eu tô falando assim, ó, a diferença entre o animismo, de repente eu tô viajando também, mas assim, ó, tem uma diferença assim, ó, entre aquele fetichismo, assim, vamos dizer assim, Tu tá falando e quando assim, tu chega e tu coloca aquilo ali, tu humaniza os deuses dele. Então, a época clássica dos gregos, a época homérica dos gregos, né, antes da época clássica, os deuses viram seres humanos belos, né, aliás, eles são o espelho da aristocracia, né? Claro, é muito mais, claro, ainda é irracional, o ser humano é irracional, mas eu acho muito mais racional do que tu pegar princípios, sei lá, um toco, que nem os celtas lá, os germanos, era um pedaço de pau, assim, nem esculpiam um pau, era Mas assim, ó, pau, a assim. própria mitologia, se tu for ver a figura, A fonte, o que é a figura do Zeus, por exemplo? Zeus é um cara velho, barbudo. Por quê? Porque ele representa o cara mais velho de uma comunidade, de um clã. Então é uma pessoa que tem mais experiência e, por sua vez, isso já é uma representação da razão. Bom, mas a questão é a seguinte. sim, já humaniza, né? Historicamente, Humaniza a natureza. Isso aí. as religiões que, enfim, as religiões monoteístas, no princípio, tiveram, parece, todas elas em comum o fato de terem que combater crenças populares, né, politeístas. Foi assim com Maomé, né, foi assim com Moisés, né, quer dizer, se acreditava no poder, nisso, naquilo, em divindades diversas. Eles tinham que combater, inclusive militarmente, assim, Fala aí alguma coisa, né, essas outras religiões que eram politeístas, quer dizer. Foi meio que uma certa imposição pela força, né, para que as pessoas passassem então a ter essa crença num único Deus. Né. Isso é interessante, mas Deus, mesmo que o Deus hebreu, ele é um Deus ainda ligado à natureza, né? Tu manda uma chuva de gafanhoto, ele é um Deus ainda que coloca fogo em Sodoma e Gomorra, ainda ele trabalha com as questões naturais. Por que ele coloca fogo? Tem um porquê. Ele coloca fogo porque tu pecou, porque tu errou. Então assim, tem um controle moral sobre aquele Deus, assim. Castigo. Se tu te comportar bem, vai ser beneficiado. Se tu comportar mal, vai ser castigado. Então já dá um controle. Não, mas agora tá tudo bem, mas é sempre uma explicação racional. Não é. Mas é um Deus que tem. Mas eu acho que é o contrário. Hoje em dia é o domínio que a gente tem da natureza, cara. Mas Exatamente, a natureza não é assim, tu pode fazer, ser uma comunidade bem certinho, né, seguir a religião, vai lá, vem um tsunami, uma tempestade. Entendeu? Não, mas aí tá. Mas isso por quê? Porque a ciência, de certa forma, no paradigma atual, a ciência, de certa forma, não detém o controle, né, desses fenômenos naturais. O próprio Tales de Mileto, né, Aristóteles classifica os pré-socráticos como fisicistas. Por quê? Eles não eram filósofos completos, plenos, na medida em que explicavam tudo da natureza, a parte além da física, né? Aristóteles ele vai introduzir a noção de metafísica, um estudo que está além da física, leis lógicas, por exemplo, né? E os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, os atomistas, né, Demócrito, enfim, o Pitágoras, né? Pitágoras é uma exceção, mas eles vão explicar ainda o mundo físico, o mundo natural, só que sem uma divinização, não é? Então, parece que eles têm uma coragem nesse aspecto, né? Não, isso aqui é uma chuva, mas não tem um deus da chuva, né? Isso aqui é um movimento natural normal.
né? Talvez os pré-socráticos falariam, né? Tales vai resumir toda a física à água, né? O mundo material é resumido à água. A questão